Hallo, hallo, guten Morgen. Bom dia, pessoal. Guten Morgen. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas lives, dos nossos encontros de sábado. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje o nosso tema vai ser como se sentir bem morando fora de casa, que é um tema bem complicadinho da gente conversar sobre, exatamente porque é uma das perguntas que eu mais recebo nos meus stories, né, nas caixinhas que eu abro, quando faço mentoria. Uma das grandes dificuldades de quem quer ir morar fora do Brasil é entender, será que eu vou me adaptar? Como é que eu faço para me adaptar? E sobre tudo isso a gente vai falar hoje com uma convidadíssima, especialíssima, a Katia Düssel, que fala sobre isso, né? Bastante, faz bastante conteúdo muito bacana sobre esse assunto e que também já tem aí uma grande experiência morando fora do seu país de origem. Aliás, ela tem inclusive, uma experiência, ela é muito internacional, então ela vai contar isso um pouquinho pra gente. E assim a gente vai discutir um pouco, claro que também comigo, falando as minhas impressões dessa vida aí fora do nosso país de origem. Como é que faz? Se dá certo, se não dá certo, se é fácil, se é difícil. Hoje a gente também vai ter um sorteio aqui e vai ser o sorteio do kit Fluência. Como assim kit Fluência, Lud? Quem entrou no Clube de Alemão até o último dia de setembro concorreu a um kit Fluência, que é um tablet Galaxy Tab A8 e 2 livros, a Der Ausländer, né, a minha gramática aí que eu escrevi, e a Grammatik Aktiv, que é a gramática de exercícios. Então hoje ainda a gente vai ter isso, tá? Vamos ter um sorteio para saber quem foi o ganhador da promoção do Clube de Alemão do mês passado. Esse mês de outubro, quem entra no Clube de Alemão até o dia 31 de outubro concorre a 10 kits de cerveja alemã, tá? Então, atenção aí se você estiver pensando em entrar no Clube de Alemão. Ó, já começamos algumas perguntas. Bom dia, vou morar sozinho na Alemanha no próximo ano e fico pensando sobre isso, se vou suportar a distância dos meus. Então, esse assunto a gente vai falar hoje. Vou até já chamar a KT aqui pra gente começar a nossa conversa. E, gente, podem ir colocando comentários, perguntas, né, as suas inseguranças em relação a morar fora, que a gente vai, claro que a gente já tem um pouquinho de coisa que a gente quer conversar, mas também a gente vai estar aberto aí a perguntas, tá? Deixa eu mandar o convite aqui pra KT entrar. Ah, já tá aqui. Oi! Alô! Oi, oi! Olá! Deixa eu aumentar aqui seu som. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Eu também Não tô só, te ouvindo ótimo. mas tudo bem. Tudo certo? Menina, a primeira coisa, né? Te agradecer por estar aqui comigo. A última vez que a gente esteve juntas live Muito tempo. foi verão retrasado, né? Ano passado. Muito tempo. Não, eu que agradeço. Adorei quando você teve essa ideia, porque é literalmente o que eu falo toda hora sobre. Então, tô muito feliz em poder participar e falar um pouquinho sobre as minhas experiências. Obrigada, viu? Muito bom. Ô, gente, ó, a nossa convidada especial, ela é fantástica. Eu a conheci, assim, já tem mais tempo. Já estive com ela ao vivo, inclusive, né? Eu já sigo o trabalho dela, dou like tudo que eu posso, porque é tudo muito Exato. bom. E, além disso, a gente conversou verão passado na Alemanha. Verão passado na Alemanha foi julho ou agosto, sem ser É, desse ano, do ano passado. Eu lembro disso certinho, porque eu tava na Itália, né? Eu tava numa vila na Itália, nossa, é tava verdade. toda chique. E eu lembro Exato. que foi muito gostoso nossa conversa. A gente até falou um pouquinho de italiano, falamos alemão, falamos Exato. inglês. Acho que a gente deu uma palhinha aí, porque a gente fala as mesmas línguas. Então É, foi muito legal. foi E muito bom. hoje, gente, a Katê já vai se apresentar, mas vou falar aqui para quem acabou de chegar. O que acontece todos os sábados? Todos os sábados eu faço um evento chamado
aulas gratuitas com a Lud. Nesse evento, esse evento tem um tema diferente por mês, então cada mês é uma coisa. Tem mês que é aula de alemão, gramática, tem mês que é vocabulário, tem mês que é questões de estudo, e tem meses que a gente tem convidados para falar sobre temas relacionados à vida na Alemanha, nos países de língua alemã, vida no exterior e tal. E esse mês de outubro é exatamente sobre isso. A gente vem conversando aí com convidados muito bacanas até agora. Tudo foi maravilhoso e vai continuar sendo. A gente conversando sobre vida na Alemanha, as dificuldades, os desafios, as coisas gostosas, etc, né? Na primeira semana a gente conversou com a Fanny e o Rafa, que foram muito bacanas. Na segunda semana conversamos com a Vivian, que falou um pouquinho de relacionamento com alemães, foi muito genial. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é a especialidade aí da KT, por isso estou muito feliz dela estar aqui, que é como se sentir bem morando no exterior, né? Como eu falei, a grande maioria das pessoas tem essa dúvida, né? Eu quero muito mudar de vida, eu quero muito ir para um país estrangeiro, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero dar ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, mas eu tenho medo de não me adaptar. E aí, como é que funciona? Tem jeito de ser feliz no exterior, etc. E é sobre isso o nosso assunto. Antes da gente começar direto no assunto, Katê, queria que você se apresentasse um pouquinho. Tenho certeza que muita gente que já te conhece, mas é sempre legal, né? Se apresentar um pouquinho de você, do seu trabalho, etc. Claro, posso fazer. Então, sou a Caterine, eu tô há 3 anos agora na Alemanha, mas eu nasci, na verdade, na Espanha. Meu pai é alemão, minha mãe é brasileira. E quando eu era pequenininha, a gente morava em São Paulo, mas aí quando eu tinha 11 anos, a gente foi para Trieste, que é na Itália, pela primeira vez. Foi aí que eu senti pela primeira vez o baque, né, de sair da onde estão todos os seus amigos, os seus familiares, ir para um lugar desconhecido, onde tem uma língua desconhecida. E duas, na verdade, porque eu estudei em uma escola internacional, então eu tive que aprender o inglês e o italiano ao mesmo tempo. E depois disso eu voltei para São Paulo e aí eu fui para Itália de novo e fiquei 6 anos. Antes foi 4 anos, aí depois eu fiquei 6 anos em Milão, porque eu fui estudar lá, já que eu já sabia um pouquinho do italiano. Eu fiz moda e, bom, Itália, moda, né? Milão, moda. É um dos melhores lugares que você pode estudar, então eu acabei indo para lá. Fiquei 6 anos ali. E aí, depois de alguns acontecimentos não muito bons na minha vida, que também vai fazer parte dessa conversa, de repente, eu tive que mudar de novo, porque eu me vi completamente sozinha, sem amizades, sem os meus pais, em um lugar que eu não me sentia mais 100% feliz. E eu acabei me mudando para a Alemanha. Isso foi há 3 anos atrás. Estou aqui na Alemanha há 3 anos e com certeza vou mudar de país em algum momento também, porque eu sou daquelas que gosta de pipocar, e dependendo da situação também, então é sempre legal a gente puxar um pouco do nosso limite, né, e testar coisas novas. E é praticamente isso. Então eu falo alemão, italiano, inglês, português. E posso já falar que isso confunde muito o cérebro. Você fala tudo errado, mas é isso. Fala tudo errado, nada. A gente conversou na última live em italiano, italiano perfeito, alemão lindo, sotaque maravilhoso, inglês nem fala. Então, ela fala assim, gente, mas é só porque ela é modesta, fala todas as línguas muito bem. Até quando a gente estava falando italiano na última live, eu falei, nossa, que o italiano limpinho, assim, aquele italiano, coisa mais linda do Ai, mundo. obrigada. Mas é o sotaque, né? Essa coisa de você nascer numa casa bilíngue, né? Onde os pais falam 2 línguas diferentes, você acaba aprendendo desde criancinha um sotaque. Mas eu consigo, já falei várias vezes no meu perfil, que o meu alemão não é 100%. O meu italiano é melhor que o alemão, mas o meu alemão não é 100%. Eu consigo realmente só fingir por causa do sotaque. Então, se eu tiver que fazer uma conversa assim, sei lá, sobre política, eu não vou saber me expressar muito bem, né? Uhum. Então, são essas coisas assim. Mas uma das coisas que eu também sempre falo é falar sem medo de errar, porque senão a gente não vai falar, a gente não vai conseguir se adaptar e se comunicar num país novo, né? Então, só errando pra gente aprender.
Fantástico. Ó, gente, você já começou a falar várias coisas interessantes aí que eu já queria puxar essa língua aí. Uhum, É, e a primeira delas é em relação a você ter morado num lugar, não ter se sentido tão em casa assim, ter querido mudar. E eu acho que antes da gente falar um pouco das soluções e das questões ali que tem a ver com como se sentir bem uhum, morando fora, a primeira pergunta que eu tenho para você é: o que que aconteceu para você se sentir mal, né? uhum. Eu acho que essa pergunta é um bom início para Importantíssimo. depois a gente ir falando de algumas soluções, de algumas questões, de alguns instrumentos que a gente usa para se sentir bem, para se sentir em casa. Sim, é importantíssima. E olha que não é só lá, né? Quando eu me vi na Alemanha, 1 ou 2 anos atrás, eu já tive também muito problema de saúde mental, de autoconfiança que eu perdi, a minha força eu perdi. E eu tive que batalhar muito esses 3 anos também para chegar na pessoa que hoje eu me sinto muito forte. Mas o que aconteceu para eu realmente ter tantos anos que eu me senti muito mal foi infelizmente, um italiano que eu conheci, foi uma pessoa que eu conheci que não me tratou do jeito que eu deveria ter sido tratada. E eu acho que porque eu estava sozinha e eu estava me sentindo sozinha num país novo, eu não percebia as coisas erradas que ele fez ao ponto de eu aceitar para não ficar sozinha. E esse é um problema que eu tenho até hoje, tive com meu ex-namorado também. É uma coisa que eu tô, ou seja, 4, 5, 6, 7 anos tentando lidar e aprender que a gente não vai estar sozinho quando a gente, de repente, perder um parceiro, perder uma amizade, né? Que acontece muito quando você está em outro lugar, um outro país, já que vocês não têm os seus melhores amigos ou os seus pais, né? A sua família para te dar um apoio todos os dias, né? Mas foi isso praticamente que aconteceu. Conheci uma pessoa, fiquei 4 anos com essa pessoa e quando a gente terminou, que foi um ponto onde eu estava realmente no meu pior, até com não só dentro de mim e minha saúde mental, como também a minha saúde, porque eu entrei também numa coisa grande de álcool, né? Naquele momento eu tive problema de álcool, estava me sentindo mal, então o álcool foi o meu escape, né? A minha saída. E quando eu vi que eu estava sozinha, não tinha mais ele e só tinha uma amiga em Milão, eu falei, que eu vou fazer aqui? Como que isso vai me ajudar eu ficar aqui e refazer a minha vida, sendo que de repente eu posso ir para outro lugar e, por exemplo, aqui em Munique eu tinha a minha melhor amiga de São Paulo. Então foi assim a melhor escolha que eu pude fazer porque ela foi essencial nesse meu recomeço, digamos assim. Que aí eu fui para Munique, ela estava aqui, eu não conhecia muita gente, mas ter uma pessoa assim é realmente muito muito bom. Claro que não é todo mundo que consegue ter, né, uma pessoa, um conhecido ou pessoas que podem ajudá-la nesse começo quando você vai para um país novo, mas eu acho que tem como a gente conseguir conhecer pessoas que podem ajudar a gente, mas isso vem depois, né, para soluções. Mas é isso que aconteceu praticamente. E teve sequelas por 3 anos, né? O que aconteceu comigo. Isso é muito interessante, assim. Eu também tive uma. Acho que todo mundo acaba tendo isso, né? Tendo uma relação que você acha que se você perder a pessoa, você vai ficar. Você vai morrer, porque aquela É, pessoa é o seu ponto de referência naquele lugar. E eu tenho a impressão que muitas vezes a gente comete esse erro, não só com parceiros e parceiras amorosos, mas também com amigos, porque você chega num local, você chega muito desesperado para fazer amizades e tal. Então, o seu filtro ele diminui um pouco, entendeu? é, Geralmente, você está no Brasil, você está no seu lugar ali, que você já tem uma estrutura, você tem um filtro maior. De repente, aquela pessoa ali não seria uma pessoa que você se relacionaria ou não deixaria chegar àquele ponto. Ou até mesmo um amigo, né? Você teria. Aquela pessoa não seria seu amigo. Isso não é, tá? Aí é uma coisa interessante que eu gostaria de falar. De todo ruim. Porque na Europa eu tenho amigos que talvez nunca teria no Brasil, porque são pessoas totalmente diferentes de mim, com gostos totalmente diferentes, com interesses
até intelectuais diferentes dos meus, assim, totalmente diferente. Só que estando na Europa, a gente se encontrou, brasileiro, não sei o quê, ou italiano, e eu tava muito mais aberta àquela amizade. Então, não tô falando, tá, gente, que isso não tem um lado positivo. O lado de você estar mais aberto para fazer amizades tem um lado muito positivo, que é um lado de você encontrar pessoas totalmente diferentes que vão abrir sua cabeça de um jeito que no Brasil, por exemplo, você não teria. Por outro lado, a gente chega também querendo muito fazer amizades e às vezes o filtro cai também. E aí, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado até para cortar no momento ideal, né? Não cortar na hora certa, falar assim, não, isso aqui não está sendo legal, vou cortar. Você faz outro amigo, né? Digamos assim, a gente às vezes tem um amigo de uma semana, um amigo de 2 semanas. Se eu perder esse amigo, vou morrer. Eu falo, gente, espera aí, se eu conseguir fazer esse, consigo fazer outro. Se eu arrumei esse namorado, consigo arrumar outro. E só tem 2 semanas, tem um mês, não é assim, né? Então esse desespero do ficar sozinho, ele deixa a gente muito vulnerável. E é uma das coisas, uma das primeiras dicas, já pulando aí, que eu acho que a gente pode dar é essa. Você não vai ficar sozinho, né? Que foi aquilo que você vai falar, você não vai ficar sozinho, não se preocupe. Exatamente, E essa coisa também que você estava falando de vulnerabilidade, alguma coisa assim, a gente acaba esquecendo de coisas muito importantes, que é uma coisa que eu falo muito no meu perfil. Se você está indo para um lugar novo, você está indo para o país de um povo, né? O país é deles, a cultura é deles, ou seja, você pode trazer a sua cultura para esse país e você pode tentar viver a sua cultura nesse país, mas você não pode, essa coisa de vulnerabilidade, você não pode esquecer que você precisa também se adaptar. Porque aí é que você começa a ter problemas em conhecer pessoas, em se dar bem, e ter muito problema com desconhecidos na rua, etc. Né? Porque você precisa se adaptar a essa cultura deles, sem perder, obviamente, a sua essência, né? A sua própria identidade brasileira, por exemplo, para mim. Então, eu vim aqui para a Alemanha e eu sei das coisas que eles fazem, tipo, sei lá, fungar o nariz. Eu não fungo, porque eu sei que eles não vão gostar. E é uma coisa muito diferente do Brasil. Mas aqui é realmente falta de respeito você fungar. Então, eu tento me adaptar nesses modos, mas também, obviamente, continuando com a minha essência. Eu acho que isso é muito importante para você também conseguir fazer amizade com os alemães ou com os italianos, dependendo em qual país você tá. Aceitar a cultura deles e tentar se adaptar sem perder a sua própria personalidade, identidade. Isso que você falou, para mim é fantástico também, pontuando, porque às vezes as pessoas acham, eu sou brasileira, eu posso fazer isso. Só que, gente, foi até uma conversa que eu tive, foi um ponto que eu tratei até com a Vivian no último sábado, que é o seguinte: você pode fazer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Se não for ilegal, você pode fazer realmente o que se você quiser. Mas qual resultado você vai ter com aquela ação? Né? Eu sou brasileiro, eu tenho que fazer isso. Mas espera aí, gente, isso aqui é uma questão de código. E quando eu falo código é o seguinte, é igual linguagem, né? Se eu falo uma palavra X, a KT vai entender X. Se eu falo a palavra Y, a KT vai entender Y. Geralmente é assim, se a gente fala a mesma língua, né? O que acontece muitas vezes é que a pessoa quer mandar um código X, mas quer ser entendido como Y. Então você quer fungar o seu nariz o dia inteiro. E aí você quer que ninguém ache que você é nojento, porque na minha cultura isso não é nojento. Só que a gente tem que lembrar como é que isso é transferido para aquela pessoa que está ouvindo. Do mesmo jeito que vem um alemão para o Brasil, ele não toma banho uma semana, todo mundo vai julgar ele que ele é fedorento, que ele não toma banho, não sei o quê, né? Então, assim, aí você vai falar, não, mas ele tá errado e eu tô certo. Peraí, né? Não é assim. Se a gente não adaptar o jeito que a gente se coloca no mundo, se a gente não adaptar, e até porque depois que você tem um amigo realmente, que a pessoa já tá ali no clima com você, você vai poder se soltar muito mais, ser muito mais brasileiro, digamos assim, porque vai ser até um momento de discussão, né? Falar, não, lá no Brasil a gente funga pra caramba. A pessoa, nossa, sério, que nojo, assim. E aí já vira uma conversa, já vira um assunto da conversação ali, que antes era uma barreira, porque se você fungar, o cara vai ficar assim, tem alguma coisa errada com essa pessoa, né? Exatamente. E também, mas obviamente, dependendo se você está fazendo a primeira coisa, que é ter a tua cultura, a tua cultura o tempo todo dentro de você e mostrar para as pessoas, ou até aceitando a cultura deles, porque eu sou mais essa pessoa que me adapto muito rapidamente, eu aceito tudo da cultura deles, eu tento me adaptar.
E só que também tem aquela diferença em se adaptar e aceitar também, né? O que as pessoas falam, que os alemães falam, os italianos falam. Porque tem, por exemplo, os alemães, eles são muito sinceros, né? E uma coisa bem, assim, diferente no Brasil, às vezes. E a gente precisa realmente tentar entender o que é sinceridade e o que é grosseria. Porque também existe a grosseria, ou a xenofobia, ou o machismo, né? E a gente precisa estar esperto para se adaptar e aceitar certas coisas, mas também não aceitar outras coisas, porque é uma coisa que eu também tive muito problema. Eu aceitava muita xenofobia, aceitava muito machismo de homens italianos ou homens alemães, porque eu não sabia distinguir. E é uma coisa difícil você conseguir distinguir essa sinceridade ou a grosseria ou qualquer outra coisa, né? Isso é muito difícil. Bom, e como é que a gente aprende a distinguir? Eu acho que na maioria das vezes é você fazendo bastante terapia, porque isso me ajudou muito. E também o autoconhecimento. E o autoconhecimento vem junto com o morar por mais de um ano, ou morar por mais de 2 anos. Porque eu acho que as pessoas se adaptam do jeito delas. De repente, alguma pessoa vai demorar 5 anos para se adaptar. A outra se adapta em 2 meses. Mas a maioria das pessoas que escrevem para mim, que falam que, ai, Catê, ainda não consegui me adaptar, estou há um ano aqui. Um ano, de repente, é pouco, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de tempo para se adaptar com uma mudança totalmente insana, porque do Brasil para a Alemanha a cultura é muito diferente. Do Brasil para a Itália, se pá, é um pouco até mais parecida, mesmo tendo também umas diferenças. Mas Brasil e Alemanha é muito diferente. E eu acho que a gente começa a entender como que o outro povo é e o que está errado em vez de o que é cultura deles, quando você vai vivendo e experienciando coisas ou até vivendo experiências negativas e vendo que ali não foi uma experiência só negativa, mas também foi um aprendizado, né? Então, eu acho que isso, por exemplo, é das minhas dicas que eu posso dar. É realmente entender, viver a sua vida e quando tiver uma experiência negativa, tenta entender o que essa experiência negativa te deu. Foi realmente negativa só ou foi um aprendizado que você pode levar para a vida para isso não acontecer nos próximos meses, anos, né? E muitas vezes também alguma coisa que a gente acha que é negativa é uma coisa positiva, é um trem positivo, né? Trem, bem mineira. Mas é porque eu tô em Minas agora, então eu mineirês, tô saindo, que é uma coisa que eu não tô conseguindo controlar. Mas muitas vezes, por exemplo, essa questão da sinceridade. Gente, tem uma coisa mais libertadora do que você poder falar não, sabe? E é uma coisa que você aprende na Alemanha. Tipo, eu não tô afim, sabe? Catê me chamou pra sair, eu tô cansada, tô com preguiça. No Brasil, você tem que mentir, não, Catê. Menina, você não imagina, minha gata tá doente, meu cachorro tá precisando de não sei o quê, minha mãe tá precisando de não sei o quê. Você tem que mentir, você nunca pode falar, não, não tô afim. Hoje não é meu dia de fazer isso. As pessoas ficam ofendidas. E lá não, na Alemanha você fala, não, não tô afim, tá tudo bem. E quando a gente recebe o nosso primeiro não, a gente costuma ficar ofendido, porque essa é a nossa cultura. Então, às vezes você tem uma experiência ruim com aquilo, porque você não está acostumado. Você achou que a pessoa foi grosseira, mas na verdade ela só estava sendo sincera. Outros momentos ela pode ser que ela seja grosseira, mas essas experiências negativas nem sempre também são negativas. A gente pode crescer muito com elas. Isso que você falou também achei bem interessante. Às vezes a gente acha, né, a gente muda de país pensando que vai ser tudo um mar de rosas, que vai ser tudo perfeito, que vai começar perfeito do início ao fim. E aí que a pessoa se decepciona muito, porque ela vai ter dificuldades, ela vai ter questões para lidar. Então, se a pessoa chega lá, depois de 6 meses, falar, não tô gostando de nada, tá tudo horrível, vou embora. Você não vai ter a oportunidade de viver a maravilha, né? Que é essa experiência também de morar fora, né? Porque a gente tá falando das dificuldades, mas eu moro fora, Catê mora fora, não é à toa, né? A gente fala assim, é difícil, mas ninguém tá aqui, ninguém tá morando no Brasil, nem quer voltar pro Brasil. Então, tem tanta coisa para você ver e aprender morando fora. Tipo, você vai perder os momentos especiais da sua família, dos seus amigos, mas você tá indo atrás do seu sonho. Então, isso é um sacrifício muito grande que você tem que fazer para ir atrás daquele seu sonho, de viver a vida que você quer. E
tudo bem, você tá perdendo uma parte muito, muito importante na sua vida, mas você tá ganhando experiência, você tá entendendo e aprendendo sobre culturas que você nunca viu na sua vida. Você tá vendo lugares, assim, extraordinários, né? Você tá tendo tantas oportunidades na sua vida que o que eu mais falo, que eu tô falando também o que eu mais falo, né? Que eu tenho muita coisa que eu mais falo no meu perfil, mas uma coisa que eu acho que todo mundo consegue ver de mim é que eu sou uma pessoa muito positiva. E pra mim, o que você atrai também. Então, se você chegou e você não gostou das primeiras experiências e você começa a viver a sua vida na Alemanha, por exemplo, negativamente, onde tudo o que acontece, as pessoas estão sendo grossas, a cachista está sendo grossa, não sei, tudo é negativo, você vai atrair também a negatividade. Então, eu que sou uma pessoa muito positiva, mesmo se a pessoa foi grossa comigo, eu acabo nem percebendo direito. E a minha vida, então, segue positivamente também. E você sendo positivo e você colocando esse jeito de viver, onde mesmo a caixista do supermercado sendo negativa com você, mas você responde bem e positiva para ela, na maioria das vezes vai ter um retorno. A pessoa também vai te responder bem. Se ela viu que você tá positiva, você é uma boa pessoa e que você só quer comprar alguma coisa no supermercado, né? Então, para mim, tem muito essa. Você atrai o que você quer, né? Então, se você quer positividade, você precisa ser também positiva e tentar ver a vida de um lado positivo, mesmo tendo vários problemas no começo, porque o começo eu sei que é o mais difícil, mas melhora. Eu gostei muito do que você falou, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, Lute, quais foram as suas maiores dificuldades na Alemanha? Eu falo, gente, não teve. Quais foram as maiores dificuldades na Itália? Gente, tranquilo. Assim, eu não vejo muitos problemas porque eu não foco neles. Eu não tô falando que foi fácil todas as adaptações, mas assim, fala assim, Lute, o que foi ruim na Alemanha? Gente, tudo ótimo para mim na Alemanha, adorei, morei em várias cidades, fui sempre muito feliz. Tem cidades assim que eu acho que são minhas cidades da sorte, onde só deu coisa certa. Uhum. Stuttgart, por exemplo, nossa, eu morei lá, só deu certo, assim, tudo deu certo. Parece que a vida tava, Bom, tipo assim, sorrindo para mim. Então, aí às vezes eu fico tentando refletir e pensando assim, por que que eu acho que nada deu certo, que às vezes as pessoas reclamam, né? Nada deu errado, né? uhum. Mas é muito isso que você tá falando. Tipo assim, eu não foco no ruim, entendeu? Eu foco na coisa boa, porque o ruim, às vezes, é uma pessoa que te foi mais grosseira que você. E daí, no Brasil, tem um monte de gente grosseira, gente. Eu vou pegar um ônibus, tem um trocador grosseiro. Eu vou comprar uma coisa na loja, tem a vendedora grosseira. Eu vou Exato. no médico, o médico é esquisito, eu fico brava, saio, vou pra... sabe? Todo lugar tem isso, só que no país estrangeiro as pessoas têm a tendência de falar, nossa, os alemães são tão grosseiros. Quero ver você sair pelo Brasil, no Brasil aí, se vai ser todo mundo simpático. Obviamente que não vai ser. Então, esse ponto é essencial da gente falar. E o segundo ponto que eu sempre gosto de falar e sempre gosto de bater. Na internet, gente, tem muita coisa ruim, falando assim, nossa, diversas vezes você vê comentários em postagens, a gente faz, a Katia também deve ser isso, você faz um monte de postagem legal, positiva, tem o pessoal lá comentando, nossa, mas aqui a vida é isso, mas os alemães são aquilo. Eu fico pensando assim, o que você está fazendo na Alemanha? Quem está te obrigando a ficar na Alemanha? Você tem um passaporte brasileiro. Pega seu passaporte e vai para o Brasil. Entendeu? Aí você fala, não é tão simples assim. Gente, é simples assim sim. A pessoa mora na Alemanha, não quer sair da Alemanha, mora 20 anos na Alemanha, não quer sair da Alemanha, ou saiu da profissão do Brasil para ser profissional na Alemanha e fica reclamando e desmotivando os outros a mudar de vida. Eu não acho que não tem problemas, e tanto que eu e Katê estamos falando sobre isso. Mas se você perceber alguém que mora lá, que mora na Europa e fica só te desmotivando aí, olha, acende uma luzinha no seu cérebro de atenção, porque essa pessoa aí tem alguma questão ali. Muitas vezes as pessoas nem querem que você vá. Existe isso, tá, gente? Porque ela é a boa que tá lá e você e não é para todo mundo. Então existem várias questões aí e desconfiem, porque se a pessoa tá na Alemanha e só reclamando de estar na Alemanha, ela tem passaporte brasileiro. Uma coisa é você estar no Brasil só reclamando de estar no Brasil porque você ainda não conseguiu uma migração e você não tem essa possibilidade. Agora, um brasileiro na Europa, gente, a pessoa tem opções. Ela tá lá porque tá melhor do que as outras opções que ela teria, né? Então, Exatamente. você falou sobre família, Katê.
qual que é a sua dica aí pra gente viver bem longe da nossa família? Como é que você faz com a sua família? Sei que você é bem ligada aí. Sim, Eu eu sou. acompanho, né, gente? Eu acompanho. Ah, meu É, pai, liguei pro meu pai foi fofo, não sei o quê, então eu acompanho aham. todas as coisas. Como é que você lida com isso aí? Exatamente. Eu sou muito, muito ligada aos meus pais e eu tive nos primeiros 3 anos, que é onde eu estava estudando, eu tinha umas férias de 3 meses na minha escola, não sei, na minha universidade, não sei por que foi assim, mas tudo bem. Eu ia para o Brasil. Depois disso, eu fiquei muito tempo sem ir e não tinha mais tanto dinheiro para ficar comprando passagem para ir para o Brasil. Aí meus pais foram para Portugal, o que facilitou a gente se ver, só que também a gente se vê 2 vezes por ano. A gente não se vê tanto tempo. Só às vezes quando meu pai tem um projeto na Alemanha, do trabalho dele, aí a gente se vê mais vezes. Mas no máximo são 2 vezes por ano. E eu sei o quanto que é difícil, mas eu vi também muita gente tendo preguiça, porque a gente tem a tecnologia, né? A gente tem o jeito da gente se comunicar todo santo dia com as pessoas que a gente ama. Não é a mesma coisa que ver ao vivo, não é a mesma coisa que poder tocar, que poder abraçar, que poder beijar, mas já é alguma coisa que vai te deixar muito mais tranquila, mandar mensagem todos os dias, falar com a mãe todos os dias, se abrir para a mãe e para o pai. E outra coisa que eu posso falar, mas eu acho que isso de repente é mais para um público um pouco mais jovem, já tentar sair de casa jovem. Porque eu saí de casa com 18 anos. Então, isso me ajudou muito a criar uma independência, porque eu ainda era criança, né? 18 anos você ainda é muito jovem. E você ainda está aprendendo quem você é, quem que você quer ser. Eu acho que quanto mais cedo você sai, mais você consegue se adaptar e tentar entender se é isso que você quer mesmo. E isso ameniza um pouco essa saudade que você vai ter dos seus pais, porque agora, por exemplo, eu sinto muitas saudades, mas não, mas eu consigo viver bem sem eles. É óbvio que eu quero conversar com eles o tempo todo, então a gente conversa por mensagem, por FaceTime. Eu acho que essa assim a coisa que a gente precisa não que a gente precisa fazer é parar de ter preguiça e ligar para os pais, para a família, para conversar pelo menos não sei, 3 vezes por semana. Para mim todo dia, mas depende também de quanto tempo as pessoas têm. É. Eu, por exemplo, não converso muito com a minha família, assim, quando eu tô longe. Apesar da gente ser muito ligado, ligado demais. Só que a gente nunca foi aquelas pessoas que conversam demais, tipo, ligar todo dia, e aí, o que você tá É. fazendo? Às vezes eu passo, sei lá, 2 semanas sem falar com minha mãe. Uhum. Mas uma das coisas que eu percebi é isso. A primeira vez que eu fui pra Alemanha, em 2010, eu não tinha smartphone na época, em 2010, aquela época que algumas pessoas já tinham, outras não tinham. É. Eu era aquela pessoa que não tinha. Então era muito difícil falar com a minha família. Eu lembro assim, que não tinha. Hoje com o telefone na mão é uma coisa, mas naquela época você tinha que estar em casa, na frente do computador, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, sabe? É. Eram outros 500. Eu lembro que eu escrevi um blog em 2010. Uhum. Agora vai um pouco procurar esse blog. Eu escrevi um blog de viagem para poder comunicar com as pessoas o que eu tava fazendo e tal, porque Uhum. o pessoal nem usava tanto Facebook. Eu fui fazer Facebook em 2010, usava mais Orkut na época. Legal. Nossa, sou Uhum. velha, né, gente? Eita, lá, lá. Eu também. Mas, e eu hoje vejo a diferença, sabe? Hoje você manda uma mensagem, você já tá lá com a pessoa, né? Você liga, você já tá lá com a pessoa. Obviamente, como a Kátia falou, não é a mesma coisa, mas a proximidade emocional, a gente consegue suprir, sim. Muito mais difícil é a falta da proximidade física, às vezes. Se você precisa de uma ajuda, se você precisa de uma coisa, você vai precisar criar um outro núcleo de suporte, né? Porque a sua Uhum. família não vai estar lá. Então, esse núcleo de suporte físico de te ajudar a fazer uma mudança, taraná, às vezes você não vai ter essa pessoa. Mas o suporte emocional, gente, com a tecnologia, só não tem quem quer mesmo, né? Quem não quer. Exatamente. E o que você está falando é completamente verdade. É óbvio que é muito difícil você conseguir também uma amizade verdadeira, amigos que podem te ajudar, um companheiro de vida, né? Mas literalmente o que você acabou de falar, eu passei, né? Eu acabei de passar por uma mudança, acabei de me mudar para um apartamento novo. E os meus pais, eles estiveram aqui para fazer algumas coisas nesse apartamento.
E aí depois eu fiquei com várias coisas pequenas, como a cortina, por exemplo, que eu tive que fazer sozinha ou pedir ajuda de alguém. E aí é que entra você fazer amizades no exterior, se você não tiver uma amiga, como por exemplo, eu tenho a Alissa, minha amiga de infância, mas eu também agora tenho outras, que foi que eu tentei o máximo fazer amizade aqui para eu poder ter esse suporte de outras pessoas que não sejam os meus pais. Ou então encontrar também um companheiro de vida, o que às vezes é difícil, mas quando acontece também é muito bom para você não ficar sozinho. Só que a amizade eu acho assim ainda mais importante. E a amizade, para mim, tem vários jeitos de você fazer aqui, né? As pessoas acabam. Essa era a minha próxima pergunta, então já pode ir lá. Como é que a gente faz amigos num país com cultura diferente? Exatamente. Eu acho que as pessoas esquecem um pouco, ou então fica até com um branco na cabeça, tipo, cara, como é que se faz amizade, né? Porque é no trabalho, mas no trabalho você não quer fazer amizade com todo mundo do trabalho, às vezes. E na É... Alemanha também é um pouco difícil, né? Que eles separam bastante trabalho e vida pessoal. Então, às vezes, o pessoal do seu trabalho não quer fazer amizade com Não, você. exatamente. Mas então, algumas ideias que eu já tive, que eu postei no meu perfil, é, por exemplo, a primeira é você fazer um curso. Não só o curso de alemão, mas também fazer, sei lá, curso de vôlei, de futebol, de esporte, de arte, de música. Qualquer coisa que você goste, que seja um hobby seu, porque lá você vai conhecer pessoas. E aí você pode E começar tem uma o mesmo amizade. interesse. Exato. Pode começar Isso é muito uma importante. amizade com isso. Outras coisas são Facebook. Facebook tem tanto grupo, tipo Neu in München, Novo em München, ou Brasileiros em Munique, né? E aí esse Brasileiros em Munique tem um WhatsApp com mais de 300 pessoas, onde eles se encontram todos os dias ou todos os fins de semana, um monte de brasileiro. E e aí também tem o Bumble, por exemplo, que é um aplicativo que você pode conhecer pessoas. Tem o Bumble BFF. Não só o aplicativo para conhecer homem ou mulher para ser companheiro de vida, mas também tem esse Bumble BFF, que você pode fazer amizade por lá. E tem vários desses apps, é que agora eu não me lembro assim de cabeça, mas tem vários desses apps que você pode fazer amizade. Mas eu sempre bati na tecla que é legal também ter amizade com as pessoas daquele país, como por exemplo, para mim, os alemães. Só que agora eu falo, eu sei o quanto é que é difícil. Desde que eu terminei com o meu ex, eu não tenho mais amigo alemão. Não tenho. Os amigos alemães que eu tinha era da parte dele e agora eu acabei perdendo porque a gente se separou, então não tem como eu conhecer e ficar com essas pessoas. Mas ou seja, eu sempre falei, bati na tecla que é legal ter para você se adaptar com a cultura, mas eu acho que você também pode fazer amizade com brasileiros, porque o que mais tem no mundo é brasileiro em alguma cidade. Ainda mais aqui em Munique, tá cheio de brasileiro. Você encontra nesses grupos de WhatsApp, né? Nesses grupos do Facebook. E eu acho que assim é uma amizade que realmente vai dar certo, porque brasileiro, quando é amigo, quer ser amigo, vai ser amigo. E aí estão pessoas iguais a você que estão sozinhas nesse país e que querem amizade. E aí, pelo menos, você tem esse núcleo, né? Essa ajuda quando você precisar de pessoas para te ajudar, como eu precisei aqui. Para mim foi um pouco diferente porque foram as minhas seguidoras. Eu fui conhecendo minhas seguidoras e conhecendo várias que moram em Munique, agora são todas as minhas amigas. E graças a Deus consegui me mudar e todas elas me ajudaram. E eu, assim, me senti super grata e finalmente eu percebi que eu não tô sozinha. E são todas brasileiras, então aquela coisa que eu falava antes de bater na tecla de ser amiga também da pessoa que mora lá. Ai, é legal se você conseguir, mas se você não conseguir, tá tudo certo também. O importante é ter Eu acho amigo. que tem um pouco a ver, assim. É muito mais fácil você fazer amizades com estrangeiros, às vezes nem só brasileiros, mas se você fala inglês, tem aqueles grupos de expat, de pessoas que falam inglês, né? É mais fácil porque tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém tem amigo, então todo mundo tá aqui procurando amigo. Então é um match perfeito, né? Realmente é bem mais fácil e as pessoas são maravilhosas também. Aliás, tem brasileiro bom, brasileiro ruim em todo lugar, como tem no Brasil, mas Uhum. é muita gente maravilhosa, muita gente querendo ajudar. Uhum. A questão, eu acho, que de fazer amizades com alemães, eu acho importante, principalmente, assim, no início do seu processo, porque a amizade com o alemão vai te ajudar a
E né, às vezes nem amizade, gente. Só contato já tá ótimo. Aham. Você ter real contato É. com frequência, entendeu? Porque às vezes fala, ah, não, tem que ser amigo. Porque a ideia de amigo do Brasil é a ideia de fazer churrasco no sábado. O alemão, pra você fazer um churrasco no sábado com ele, você tem que marcar com um mês de antecedência. Então, assim, não é uma coisa. Não exatamente você tem que ser amigo, mas você tem que ter alguma convivência para você poder se adaptar, poder entender a cultura. Porque às vezes É. você fica tentando viver no Brasil, na Alemanha, e aí quando você sai daquela bolha, você se frustra, porque você já não entende mais o que está acontecendo Uhum. e tal. Então, primeiro, culturalmente é interessante fazer amizades com alemães ou ter contato Uhum. frequente. E segundo, pela língua também, porque você chega e você tem dificuldade com a língua. Se você direto já cola só com os brasileiros, você vai se sentir emocionalmente melhor, mas geralmente as pessoas que fazem isso têm muito mais dificuldade de aprender a língua. Uhum. Demoram muito mais a aprender a língua porque se sentem confortáveis naquele ambiente e, como você está confortável, você fica lá, né? Você não vai querer sair daquilo. Então, Uhum. É. eu também nunca fui contra ter amigos brasileiros, eu também tenho muitos, assim, para Uhum. todo lado na Europa. Amo, mas eu também sempre fui a pessoa que procurei, no início, assim que eu chegava Exato, nos no início. países, Uhum. me forçar muito a fazer amizades, ou pelo menos conhecidos, locais, e depois Uhum. eu me abria para brasileiros. Na Itália, por exemplo, foi assim. Eu passei, sei lá, 2 anos fazendo minhas amizades locais, nativas e tal. E depois disso me abri, tem um monte de amigos lá em Palermo, brasileiros, onde eu morei. Mas eu preferi fazer isso nesse início, porque eu sabia que se eu já fizesse amizade com todos os brasileiros, aí todo final de semana com o brasileiro, eu não ia Uhum. conseguir fazer o caminho de retorno, que era ter amizade com nativos. Eu Isso que acho a que nesse KT falou primeiro de. começo de adaptação é legal ter amizade do país e quando você já está adaptado no país, aí você pode ir atrás dos brasileiros, por exemplo. Exato. Ou, claro, você também pode fazer um mix disso no início, É. assim, né? Não tem Uhum. uma lógica que funciona 100%, É. mas a questão, acho que o aviso assim que é importante é se você se envolver só com brasileiros no início e não sair dessa bolha, vai ser muito É. difícil sair depois. Você vai ter uma dificuldade muito maior de adaptação. Aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos frustrado porque não fez esse movimento. Então não é que você não pode ter amigo brasileiro desde o início, mas se você não fizer um balanço, fica difícil. Uhum. E essa É. questão dos alemães também, que eu gostei muito que você falou, é dessa questão do interesse. Alemães fazem amizade por interesse em comum. Então, sei lá, você gosta de pedalar, o alemão vai fazer amizade É. com você porque você pedala. Não existe aquela coisa de fazer uma amizade no supermercado simplesmente falando abobrinha, né? É. Então, se você entrar em grupos assim que a gente chama de Verein, né? Que é Uhum. esses lugares, esses clubes, né? Clube É. de interesses, como a Kate falou de fazer aula, é realmente um grande momento ali para você fazer conhecidos. Eu nem sei se é fazer amigos, porque fazer amigos vai demorar muito na Alemanha. No Brasil demora. Você vai lá, vai na feira, ai, não, não, não. Depois de um ano o Uhum. pessoal te chama para fazer alguma coisa, ou você chama a pessoa para fazer alguma coisa, mas você já vai ter aquele conhecido ali, Exato. o que é muito importante. Uhum. É, com certeza. Mas é É. muito legal que as seguidoras te deram todo esse apoio aí, gente. Foi. Gente, foi incrível, sério. Cada vez mais, e aí eu tive um encontrinho aqui também no Oktoberfest, que Eu também vi. conheci outras, e agora todo mundo assim conhecido, até uma amizade forte. É muito gostoso fazer amizade assim com os seguidores, né? Porque é aquilo que eu tento também falar bastante, que o meu perfil não é só para seguidores e eu, né? São meus amigos, é a minha família lá, então é Uhum. gostoso. É. E o que que você sugere que as pessoas façam, assim, naqueles momentos em que elas se sentissem, que elas, você sugere que as pessoas façam quando elas se sentirem, difícil, né, falar português, Entendo. quando elas se sentirem desajustadas ou Uhum. desencaixadas naquele lugar ali que você viveu, É. assim, como é que a gente sai disso? Qual que é a sua dica nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é tentar entender o que tá te deixando assim, o que que você pode fazer e como é o jeito que você pode cuidar de você mesma para você sair dessa, né? Para você sair dessa depressão, para você sair desse problema que você tá tendo. Eu também passei por uma fase de depressão, tomei medicamento, ou seja, a terapia para mim foi muito importante, é ainda importante. E o medicamento também foi muito importante, que é uma coisa que é um tabu às vezes ainda, né? Mas não deveria ser, porque
Às vezes você precisa, isso você vê com o seu médico. É, eu acho também ter um apoio, uma rede de apoio, que também possa te ajudar, ou que possa também estar com você, como por exemplo, com a tecnologia, mesmo se for os seus pais, eles estão longe, mas você ter esse apoio emocional de outras pessoas. Mas acima de tudo é você cuidar realmente de si mesmo, lendo livros de autoconhecimento, de adaptação, indo atrás de pessoas que falam sobre isso, como por exemplo eu, você, que moram longe, que já passaram por essas coisas, conhecer um pouco mais, né, entender um pouco mais como que as outras pessoas conseguiram se adaptar, tentar pegar algumas dicas, né? Outra coisa que eu acho muito importante é você ter um hobby. É você ter alguma coisa que você gosta de fazer e você possa fazer todos os dias, como por exemplo, eu conheci e vi o quanto que a yoga me ajuda, sendo que eu nunca tinha feito yoga. Isso aconteceu acho que uns 2 anos atrás, que eu finalmente fiz várias vezes ao ponto de eu entender o quanto que o yoga é bom para sua mente, né? Antes eu achava que eu era bem, né, tinha um pequeno preconceito, eu achava que era só você fazer uns alongamentos, não consigo parar de pensar para focar em nada, para fazer a yoga e tal. Mas não é nem sobre isso, é realmente você conseguir ter um tempo para você e para você se sentir bem. Criar uma rotina matinal, ou não só matinal, mas uma rotina do seu dia a dia que te distraia um pouco e deixa você focada naquilo que é importante para você. É, ver séries, ver filmes, sair de casa e não só para passear, pegar um pouco de sol, ainda mais aqui na Alemanha, né? Quando você vê o sol, para mim é importantíssimo eu sair na hora para pegar esse sol, porque a Alemanha no inverno não tem muito sol. Então, quando sair o sol, mesmo com frio, vai passear um pouco, pegar um pouquinho de vitamina D e não só isso, como também sair com os amigos, sair para passear com pessoas que você conhece, com seus amigos, família, se tiver alguma família aí. Não ficar trancado em casa, né? Porque isso faz só com que a gente pensa de um jeito negativo e eu acho que é muito importante a gente ver a vida de um jeito positivo e isso acontece quando você está vivendo e não só estando em casa, né, fechado. Isso é muito importante, é uma coisa muito importante para os alemães, né, que é esse Spazierengehen, Wandern, né, é, eu acho que assim são algumas das minhas dicas que eu poderia dar. A dica que eu mais amei foi essa questão de criar rotina, sabe? Porque foi uma das coisas que me ajudou muito nos momentos em que eu tava mal. Principalmente quando você chega num lugar totalmente diferente, é o momento mais difícil pra mim. Tipo É, assim, cheguei. Aí tá aquela confusão de burocracia, arruma apartamento, não sei o quê, você fica meio louco. Aí você vai lá, arruma. Aí, primeiro dia que as coisas estão meio ajeitadas, você fala assim: e agora, né? Tipo assim, o que que eu faço comigo mesma agora? Eu não tenho nada para fazer, eu não tenho, principalmente eu, por exemplo, que nem trabalho, né? Eu não tinha, no sentido, quer dizer, eu trabalho muito, né, gente? Mas no aham, sentido que eu não tinha que ir para um lugar de 8 da manhã às 17 da noite. Então isso acontece muito com pessoas que vão acompanhar o parceiro, né? uhum, Então, que acaba o parceiro vai trabalhar, ou a parceira vai trabalhar de 8 às 17. E aquela pessoa que fica em casa, eu faço o que comigo mesma, né? Tipo, e agora? O uhum, que que eu vou fazer? E uma das coisas que eu comecei a perceber é que você tem que se forçar a criar estruturas de rotina. é, Então, eu chego num lugar, onde é que tem uma academia? Já vou me cadastrar na academia. Aí começa a procurar lá, realmente procurar, gente. Tipo assim, quais atividades eu posso fazer? Eu começo a inventar atividade para o dia, que às vezes você fica numa preguiça. Eu, uhum, principalmente, sou uma pessoa muito introvertida. Sei, eu sempre falo isso, todo mundo fala, o quê? Você é introvertida? Sim, mas eu sou muito introvertida, sou muito tímida, assim. Eu não gosto de conhecer gente nova porque dói, sabe? Porque eu fico me sentindo mal fisicamente porque eu sou muito aham, introvertida. Eu não quero saber, eu já marco lá, vou fazer, sei lá, igual a Kate falou, vou fazer yoga, vou fazer uhum, pintura, vou fazer o que for, já acho as escolas lá que eu quero fazer, já acho as coisas que eu quero fazer e vou fazer mesmo me sentindo desconfortável. Por quê? Porque isso cria uma rotina. Hoje, às 9 eu tenho que ir para academia, depois às 10 eu chego, né, faço almoço, como de tarde eu já tenho um compromisso com fulano, ou no meu caso que dou aula
que dou aula, né? Tenho essa aula e não sei o quê. Uhum. E aí você cria uma rotina para você não ficar sem o que fazer de domingo a domingo. Porque se todos os seus dias forem iguais, você fica péssima. Você fica Uhum. realmente assim, mal, né? Porque você fica assim, o que eu vou fazer agora? Aí, 10 horas da manhã, você já tá vendo série. Que é uma coisa Uhum. legal, que te ajuda, mas tem que te ajudar à noite. Não pode te ajudar o dia inteiro, porque senão fica chato, você fica até com É, dor nas costas, não consegue é. fazer mais nada, né? Então, assim, Aham. essa questão da criação de rotina que você falou, que eu acho que é Uhum. uma das coisas mais difíceis do início, é uma das coisas que mais É. me ajuda a me adaptar. E é isso que eu também queria dizer, que é importante a gente forçar, né, para conseguir sair da nossa zona de conforto, para criar essa rotina nova ou fazer coisas novas para ver se a gente gosta de coisas novas, como eu, por exemplo, descobri o vôlei aqui na Alemanha. O vôlei não estava na minha vida na Itália e no Brasil, mas aqui eu descobri o vôlei, amei e eu comecei a jogar o tempo todo. Mas eu também tento o máximo possível não me colocar para baixo se por 1, 2 semanas eu não conseguir fazer nada. Realmente só entrei numa depressão, entrei no burnout, preciso ficar em casa vendo a minha série e pronto. E aí você fica com aquela coisa, nossa, eu não tô fazendo nada da minha vida, e começa a pensar em coisas piores, em coisas ruins, achando que você não é boa o suficiente. Tem que também colocar isso em mente que, mano, não é. Às vezes a gente vai estar num pior e depois você vai se levantar. Tenho certeza. Isso já aconteceu tantas vezes comigo, até com o Instagram. Às vezes eu não quero postar ou não tenho nenhuma ideia do que postar no Instagram. E aí eu falo, isso é só uma fase. E aí depois de uma semana, bam, vem um monte de ideia. A mesma coisa com a Uhum. rotina, com o hobby, etc. Se você ficar uma semana sem fazer o que você precisa fazer para se sentir bem, porque você tá muito mal, e você só quer ver série, faça isso e não fique se culpando muito, porque isso é que dói ainda mais, ter esse pensamento de culpa, né? Isso aí me mata toda hora. E eu tento sempre me lembrar de não me culpar. É, total. É, Isso daí também é bem importante mesmo. Porque você tem que aceitar que é normal você tá achando tudo mal. esquisito, é normal você tá se sentindo desajustado. Uhum. Você vai fazer algumas coisas para criar, para sair dessa. Não porque É, você tem que fazer, mas porque você quer sair dessa. Então, é normal passar 1, 2, 3 semanas totalmente perdido. Ou às vezes você já estava bem, né? E recaiu ali naquelas dificuldades. É tudo. As questões das estratégias são para você sair disso, mas não significa que elas têm que ser mais uma força opressora para que você fique mal, né? Então, exatamente. É, você chegou porque a mencionar um pouquinho a questão do inverno. Como é que a gente lida com o inverno? Eu nunca tive problema com o inverno. Por isso que às vezes é tão bom conversar. Eu nunca tive tanto problema com o inverno. Assim, tá escuro, tá cinza. Eu uhum, fico mais em casa e pronto, acabou. Mas eu sei que muita gente tem muita dificuldade com o inverno, né? Muito problema aí de lidar com o inverno, porque são muitos dias sem sol nenhum, sem céu azul. Você parece que tem um pouco isso, porque você já citou do sol aí. E como lidar com isso? o inverno é uma coisa que eu ainda tenho problema, né? É uma coisa que eu sempre reclamo, acho que eu vou sempre reclamar. Eu fico perguntando pra mim mesma toda hora, assim, de brincadeira, o que que eu vim fazer na Alemanha, meu Deus do céu, se eu não gosto de inverno. Mas o inverno, na verdade, é muito gostoso se você consegue se adaptar também. E é uma coisa de adaptação, ou seja, uma coisa de tempo que você vai se adaptando. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu já fiz um vídeo também, que é um vídeo que realmente é, chegou bem nas pessoas, que é o romantizar a sua vida, né? Ou seja, não só romantizar a sua vida na Alemanha em vários aspectos, como, sei lá, acordar cedo para pegar aquele pãozinho fresco na padaria, sair pro Feierabend depois do trabalho e tomar um Aperol Spritz com seus amigos, mas também o inverno. É você sair, ter aquela nevezinha gostosa para você ficar colocando o sapato, sair com seus amigos e andar de trenó, né? Ou esquiar, fazer snowboard. Tenta achar um tipo de esporte, algum hobby que você possa fazer no inverno, porque tem muitos. Os lagos também ficam maravilhosos. Aí tem o mercadinho de Natal, né, em dezembro. Tem várias pequenas coisas que você pode ir juntando e romantizando e vendo que, calma, não é tão ruim só.
né? E tá escuro, tá frio, mas se você sair com seus amigos todos os dias para pegar só um Glühwein, né? O quentão? Vinho quente? Vinho É, quente. Para conversar um pouco, isso já vai ajudar, né? Porque eu acho que o que inverno mais faz é você ficar, né, recluso em casa, sem contato com outras pessoas. E eu percebi que quanto mais contato eu tenho, menos o inverno vai ficar ruim para mim, exato. pesado. É. E tem tanta coisa linda no inverno, realmente. A cidade fica toda cheia de luz, né? Quando o Natal chega também. É realmente um jeito que você precisa ver, que você precisa mudar um pouco. E se agasalhar, que nem os alemães falam, né? Não existe um tempo ruim, existe a roupa ruim para esse tempo. Porque a Alemanha tem um monte de lojas que também tenho, já fiz posts sobre, onde você comprar um casaco bom, bota boa. Então, é só você se agasalhar bem, bem gostosinho que você vai poder sair sem problema. No começo eu tive problema porque eu não sabia me agasalhar, então toda vez que eu saía de casa eu morria de frio. E aí isso, obviamente, te tira um pouco do sério, você não quer mais sair. Mas realmente é uma questão de se agasalhar bem, de romantizar essa temperatura, né? Essa estação de ano. Que na maioria das vezes o brasileiro sempre me falou que gosta. Nossa, meus seguidores sempre falam. Eu amo inverno, Catê. Como que você consegue não gostar do inverno? Então, não sei se é todo mundo, mas essas são algumas dicas. Esse negócio aí de se agasalhar bem, uma coisa importante também é que às vezes a gente fica com medo de comprar as coisas boas, porque no Brasil é assim, você tem que ter 20 casacos, você tem que É. ter 10 botas, você tem que ter trocentas calças. Uhum. Então, como você tem que ter trocentas, aí você olha o preço daquele casaco ali, que é um casaco bom, você pensa, se eu comprar esse casaco aqui que custa, sei lá, 200 euros, Uhum. 300 euros. Tem mais barato também. Mas se eu comprar esse casaco aqui que custa 200 euros, como é que eu vou comprar 10? 200 euros é tudo que eu tenho para comprar É, roupa para o ano inteiro. Assim, né? Às vezes a pessoa fala. exatamente. Mas aqui na Alemanha é só um Não, é casaco. assim. É, Exatamente. Todo mundo tem o mesmo casaco, gente. O casaco de inverno você usa. Tipo assim, você já reconhece seus amigos pelo casaco. Porque você tá exato. vendo a pessoa lá de longe, ela tá chegando, você fala, ah, a Catê tá chegando. Porque a Catê nesse É, inverno tá usando um casaco alaranjado. E ela vai usar o casaco alaranjado todos os dias. Então, uhum, de longe eu já acho que ele é Catê. Ou um casaco preto, você já reconhece realmente seus amigos pelo casaco. Porque todo mundo usa exatamente o mesmo casaco, exatamente. usa o mesmo calçado, né? Usa a mesma bota ali É, que não uma entra boa. água. Então, quando você Exatamente. percebe isso, você para com essa loucura de tipo assim, eu vou economizar no casaco de inverno, comprar um casaco que você vai passar frio, mas eu vou ter três. Não, gente, é É, um que você vai ter bom pra caramba, que você não vai ter, não vai passar frio. exatamente. Uma bota que você vai ter que você não vai passar frio. E daí você começa a gostar do inverno. Você tá quentinho ali, não Exatamente. faz diferença nenhuma, Eu né? tenho o mesmo casaco há 3 anos. Todos os meus posts de inverno vão estar sempre com o mesmo casaco. Vai ser impossível vocês me verem enquanto casaco, porque esse casaco é o melhor casaco da minha vida. Eu não sinto frio nem -20, porque eu paguei 390 euros nesse casaco. Então, e também vai durar para sempre, porque é um casaco de qualidade. Ou seja, outra coisa que eu também falo bastante: Zara, C&A, H&M. Não, você não compra casaco nesses lugares. Casaco bom é Marco Polo, Woolsmith, tem várias outras que agora não me vem na cabeça, mas Wolfskin, né? São lugares assim que custam mais, mas que vão valer a pena. E como eu falei, tem um post sobre isso, tá nos meus guias moda. Aí eu tenho um post onde eu falei aonde comprar essas coisas. Mas é isso mesmo, custa muito caro, então você tem que uma vez investir. Sempre assim aqui na Alemanha. Bota também, né? Exatamente. Você falou, vai durar minha vida inteira. Realmente, pô, gastei 400 euros no casaco, vai durar 10 anos, sabe? É, E como você tá cheio de roupa por baixo, uma coisa interessante, você toma banho também, o casaco não fica com cheiro.
É, Aquele casaco fedorento que o povo usa, que às vezes a pessoa entra no trem e tá com aquele fedor, são várias questões. Primeiro, que a pessoa não lava aquele casaco há 10 anos. Segundo, que às vezes a pessoa tem. Aí ela não lavou, aí aquele casaco vai pegando nas roupas dela, ou ela usa umas roupas por baixo, que são é. fedorentas, e aquilo pega no casaco. Agora, se você tomar seu banho direitinho, como bom brasileiro, a roupa de baixo você vai lavar sempre. A roupa de Uhum. baixo, então as camisas e tal. O casaco ele fica limpinho, entendeu? Então você não tem problema de pensar assim. Claro, você pode lavar ele durante o inverno, mas É, sinceramente falando, eu geralmente lavo meu casaco ao final do inverno, casaco de inverno. Então, uso o inverno inteiro e a maioria das pessoas faz isso. Ao final do inverno você lava, você guarda ele bem guardadinho, para ele já estar pronto para o inverno que vem. Então, não se preocupe com isso. Você não vai feder, você só vai feder se você não tiver asseio com as roupas que é, estão debaixo do casaco, né? exatamente. Eu não fedo. Eu não fedo, não. Nunca fedi. Mas o Exato. brasileiro tem essa mentalidade, né? Tipo, É, usou uma vez, tem que lavar e tal. Então fica muito difícil adaptar e essas olha que o meu questões. casaco tem 3 anos. Eu não lavei ainda esse casaco, porque ele não sujou ainda, não tá sujo assim no ponto de ter que lavar. E eu cheiro e eu não sinto nada. Porque o que tá embaixo é o que de repente eu preciso lavar. Mas o casaco, só os outros meus, que também são 2 outros que eu tenho, que é pra a primavera e o outono. Esses eu levo para uma lavanderia, porque tem que ser à mão, alguma coisa assim. E não sei fazer eu sozinha. Então eu levo no verão, né? Enquanto não preciso, eu faço isso no verão para que no inverno do ano que vem tá perfeito para eu usar. É. Tá vendo, gente? A gente tá aqui falando de como se adaptar, como ficar feliz morando no exterior. Eu tava falando de cheiro do sovaco. Mas, mas até isso é importante, que são coisas que a gente não sabe, que dá problema, que a gente passa É, frio, não se adapta por causa disso. E são esses pequenos detalhes aí que fazem toda a é. diferença, né? Uhum, exatamente. Excelente! Katê, fala mais. O que mais você quer dar de dica aí pro pessoal? Pro gente? Já são 11 horas aqui no Brasil. 16 Nossa, na Alemanha. Quando a gente está conversando, o tempo voa, a gente se voou. diverte. Não voa? Nossa senhora, voou. Mas eu anotei também algumas coisas que eu pensei assim, o que falar. Como, por exemplo, teve um vídeo que eu achei muito legal, que eu postei, que também chegou muito bem nas pessoas, que foi muita gente acha que quando elas estão se adaptando em um outro país, eles acham que eles estão perdendo a própria identidade, né? A própria personalidade. Eu estou perdendo o meu próprio eu. E como como a gente já disse antes, existem várias coisas que você pode fazer para se adaptar e não perder a sua essência. Mas eu também acho muito legal ver de um outro lado, que é não tô perdendo um eu, mas eu tô encontrando vários outros eus, né? Porque eu acho que em cada cultura você vai ser diferente. Você vai mudar um pouco a sua personalidade, porque você vai aprender novas experiências, novas culturas, e o seu cérebro vai aumentando e a sua personalidade também vai se modificando, se moldando um pouco nessa cultura nova. Então, se você for para a Turquia, totalmente diferente da Alemanha, que é totalmente diferente dos Estados Unidos. Então, se você for para todos esses países em pouco tempo, você vai pegando a cultura de outras pessoas e você vai criando novos eus, sem perder a sua essência, mas criando novos eus. E eu acho isso, assim, muito legal de se pensar, em vez de pensar realmente eu tô me perdendo, né? Perdendo eu. É. Amei isso, amei, porque realmente é total, minha personalidade muda mesmo, tipo, e até a língua que eu falo, né, gente? Por isso que a gente É. fala também da importância de aprender a língua do lugar. Até mencionamos Uhum. isso rapidamente no início, que eu falei, tenha mais amigos alemães ou contatos com alemães para você poder se melhorar, mas realmente, até a forma como a língua se organiza, você se torna uma pessoa diferente, seu humor é diferente, as Uhum. piadas que você faz é diferente, até porque as Exato. piadas que funcionam numa língua não funcionam em outra. Totalmente. Eu também acho que eu tenho uma personalidade bem diferente em cada lugar que eu. E Exatamente. engraçado que a minha namorada também, a gente se conheceu, ela falava italiano. E eu não Uhum. gostei muito dela italiano. Aí a gente trocou pro inglês, eu me apaixonei, assim,
Do Aham. nada, contando essa história ontem aqui na mesa do bar. Ela Uhum. trocou para inglês, parece que fez um plim. Eu falei, nossa, que pessoa Nossa, legal, que humor total. engraçado e tal. É. Melhor date da minha vida. E italiano tava muito ruim, sabe? Totalmente. Eu tô agora namorando uma nova pessoa. Essa pessoa é um italiano. E a gente já conversou que se eu não soubesse o italiano, não teria dado muito certo. Porque são duas pessoas super diferentes. Quer dizer, são duas pessoas que falam a língua super diferente, o inglês super diferente. E ele é uma pessoa muito mais introvertida e ele tem medo de falar o inglês. Então não seria a mesma coisa se a gente falasse Uhum. inglês, né? E aí muda a personalidade dele, porque ele não é nada assim. Então, é totalmente isso, é. Ah, cadê? Tem que terminar a live para curtir o italiano. Ele foi Gente, pra... estamos atrapalhando o café de curtir Não, italiano, não relaxa, estava sabendo relaxa. disso. Não, ele tá me ajudando, tá vendo essa coisa do companheiro? Ele tá me ajudando agora a fazer certas coisas na casa, porque eu não tenho o meu pai aqui para me ajudar. E agora ele foi até o Geschäft, o negócio, que, gente, a loja, para comprar. Negócio em italiano. É negócio. Na loja para comprar ainda pinça, essas coisas, né? Werkzeuge. Ai, quando muitas línguas É, na cabeça, tá vendo? ferramenta. Ferramentas, ele foi agora comprar, por isso que eu tô sozinha aqui, tá tudo certo. Muito bom, muito bom. Eu já tava É. assim, pô, já tô atrapalhando aqui a cadeia Não, não, italiano novo dela. não, não. Super de boa. A gente tinha conversado sobre isso e eu tinha também, ele também, assim, não sabe muito bem como funciona o Instagram e tal. Ele perguntou, mas tem como você, né, colocar para um outro dia? Eu falei, não, não, esse tipo de coisa não tem como, porque a gente já marcou, tá marcado, tá tudo, né, já mostrado no Instagram, então não tem como, mas tô adorando. Agora Aí, chegou. eu ouvi a porta. Eu, namoradão compreensível. Nada mal. Ai, o pessoal já tá. Como vocês se conheceram, gente? Ó, Exato. o Agora pessoal já tá interessado aí. perguntando, É só a gente falar um pouquinho disso que o pessoal já abre o olho, já abre o ouvido. E também porque eu ainda não falei no meu Instagram, né? Porque os dois saíram de relacionamentos há 2 segundos atrás. Então a gente ainda Uhum, tá naquela fase de não faltar respeito, né, com os ex. Então, uhum. agora que eu me abri aqui, é porque eu sei que meu ex não está aqui, nem o ex dele, a ex dele. Então, eu me abri aqui rapidinho, mas aí as pessoas estão querendo muito saber o que está acontecendo. Gente, daqui a pouco eu cartei conta, tá? Mas eu até hoje não revelei a minha namorada, ninguém nunca viu, né? Não? Então, Nossa, não. E é eu já verdade. eu recebo várias mensagens, tipo assim, ela nem existe, né? Você tá mentindo. Outro dia eu recebi isso, eu recebi uma mensagem na caixinha de que ela não existia e que eu tava mentindo. Eu ri demais. Eu falei assim, eu até respondi assim, realmente, eu ganho É muito fingindo que verdade. Agora estou que no eu relacionamento. nunca vi. Não Nossa, tem. é verdade. Ah, mas é porque ela não gosta. Ela é muito. Como é que fala isso? É aquela pessoa. Ela não gosta, ela quase não posta. Reclusa. Não Que sei quer o como é que é a anonimato. palavra, né? É, Como é que é? quer o anonimato, não quer É, assim exatamente. expor. Assim, me ajuda pra caramba, filma as coisas pra Aham. mim, me filma quando preciso e tal. Mas ela ainda não se convenceu. Devagar, já tem quantos anos que eu tô fazendo isso na internet? Já tem uns 2020, vai fazer três anos, né? E a gente já tá junto já tem mais tempo, já tem 5 anos. É, Então ela acompanhou desde o início. Devagar ela começou assim a pensar, talvez posso postar uma foto e tal. hum, Mas ela ainda não foi revelada, não. Então eu recebo muita é. mensagem assim, E curiosos. isso também é uma coisa assim bem importante nessa parte de adaptação, o relacionamento que você tem, porque a gente acaba entrando em ciladas, né? Eu entrei em 2 ciladas. O segundo não foi uma cilada tão grande, porque ele me ajudou muito em receber a minha confiança, minha autoconfiança, autoestima de volta. Mas realmente ter uma relação onde você consegue ver que essa pessoa é saudável e é boa para você ajuda também muito nessa adaptação num país novo. E a gente Uhum. precisa aprender, porque eu demorei muito para aprender o que é uma pessoa boa e o que é uma pessoa que de repente não quer tanto o seu bem, né?
Então, como por exemplo, ninguém nunca quis aparecer e o italiano agora já quer diretamente participar do meu Instagram. E para mim isso é muito importante. E acabar cedendo tanta coisa, moldando a vida dessa pessoa que tá nesse país que você não conhece, você vai acabar perdendo a sua identidade, a sua personalidade, como aconteceu comigo. Então, é uma coisa que eu já falei também no meu Instagram, que foi isso que aconteceu e eu acho isso muito importante falar isso para as pessoas. Não se moldem tanto a uma outra pessoa desse país, porque você é a pessoa nova e que você precisa se adaptar, porque ele é de lá, né? Você precisa ter a sua essência também nesse relacionamento Uhum. e você precisa tentar entender o que é bom para você e o que essa pessoa tá fazendo de bom para você. Ah, É. Isso é realmente uma das coisas que a gente aprende demais. E é aquilo que você falou, da gente sempre confundir a diferença cultural com a diferença de personalidade mesmo, né? é. Muitas Uhum. vezes você fala assim, ah, será que ele tá sendo bom pra mim ou não? Será que o problema é cultural? Será que é um problema, tipo, do relacionamento? Você demora Exato. mais a, a, a checar isso, né? Conseguir Uhum. checar isso. E tem coisas que são importantes para você e são inegociáveis. Por exemplo, no meu caso, ela não aparecer no meu Instagram, eu não me importo, entendeu? Não é uma coisa que para mim é inegociável. Mas, por exemplo, para você pode ser. Pra Catê, você quer alguém que dá afim de participar ali e tal. E aí você tem que entender isso e colocar É. o seu limite. Ah, você não quer, não? Então você não serve para mim, por mais que você seja uma pessoa legal e tal. Então cada um também tem seus limites e suas. Não é que tá errado ou certo. Ah, o namorado tem que Uhum. participar do Instagram, o namorado não tem que participar do Instagram. Mas eu sei qual que é o meu limite, qual que é a minha expectativa para minha relação, né? É, exatamente, isso mesmo. É. Catê, muito obrigada. Gente, eu vou fazer o sorteio, que eu tenho que fazer um sorteio aqui agora, que é Verdade. de um tablet Galaxy Tab A8. Estou lendo aqui que o nome dele é muito longo. E dois livros, o livro Der Ausländer e o livro Grammatik Aktiv, né? Esses são os prêmios de quem entrou no clube de alemão. Quem concorre a esse prêmio é quem entrou no clube de alemão no mês de setembro. Então, quem fez matrícula até o final do mês de setembro vai concorrer a esse prêmio que eu vou Nossa. sortear aqui ao vivo com vocês. E quem Uhum. está pensando em entrar no clube de alemão no mês de outubro, vocês vão concorrer a 10 kits de cervejas alemãs. Não um, não dois, não três, 10. Que aí aumenta muito a chance de ganhar aí também. Então, vou fazer esse sorteio agora e aí vou deixar você ir pro seu italianão aí, italiano, e queria te agradecer demais pela presença, pela abertura, todas as vezes que a gente conversa, para mim é É um legal, momento muito feliz, muito sim. É feliz. muito bom. Aham, com certeza. Muito obrigada por ter me chamado. Acho que a gente pode fazer depois, no futuro, de novo, uma live sobre o alemão também, sobre a língua, uma coisa mais voltada para a língua, porque foi muito bom da última vez também. Como você falou, é sempre super legal conversar com você. Sério. Muito obrigada por ter me chamado. Foi maravilhoso e quem sabe em breve a gente também se encontra pessoalmente aí na Alemanha, Tá. ia ser bom demais. Aham. Cadê? É um prazerzão, vai aproveitar aí seu Obrigada. sabadão e a Isso, muito gente se fala obrigada. em breve. Obrigado. Então tá, um beijão. Tchau. Beijo! Tchau, gente. Obrigada. Bom, gente, tivemos nossa live maravilhosa com a KT e agora, para a gente finalizar, vamos pro nosso sorteio aí. Vou até pegar aqui, ó. Pronto. Eu vou virar minha câmera aqui. Um segundo. Aí, tá vendo, ó? Esse aqui, né? Quem fez a matrícula no clube em setembro, concorrendo aí a um tablet Galaxy e a dois livros, né? Esse aqui é o nosso kit Fluência. Eu já organizei aqui o sorteio, vocês estão vendo, ó? Que eu já fiz antes da live para facilitar minha vida. Desculpa que eu tô tremendo, gente, mas é assim mesmo. Segurando o celular. E vamos sortear um número de 1 a 238. Depois que a gente sortear o número, a gente vai ver ali quem que é o nosso ganhador. Combinado? Então, vou sortear agora. Vou colocar até uma contagem regressiva aqui para aumentar a emoção. Então, vamos lá. Sortear agora. Tchan, tchararam. 5, 4, 3, 2, 1. E o número vencedor foi o número 97. Agora vamos ver quem que é o 97 aqui.
né? Pra gente não ter erro. 97. Ó, estão vendo? Ó, 97 é o número aqui. E é a Arilene Maciel Pena. Então, ó, número 97, Arilene Maciel Pena. Então, como é que ela ganhou? Ela fez a nova matrícula, uma nova matrícula no clube, ou seja, se matriculou no clube e por isso estava concorrendo. Alunos do clube, né, gente, também podem participar de todos os sorteios. Aí tem uns desafios, né? Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Todos esses clubes 2+ aqui são alunos do clube que estão participando, depoimento também, são alunos do clube que estão participando do sorteio. Então, se você é aluno do clube, né? Ou se você está pensando em entrar no clube, fala, vou entrar no clube, como é que eu participo do sorteio? Quanto mais rápido você entrar, mais chances você tem de ganhar, porque além de participar do sorteio do mês que você entrou, você pode participar de todos os outros sorteios a partir aí. A gente sempre manda e-mail falando como é que você participa, tá? Então, essa foi a nossa live de hoje, gente. Muito, muito obrigada. A gente se encontra sábado que vem, né? No sabadão que vem a gente vai ter mais uma conversa aí. A gente vai conversar com a Cris, do Viagem com a Cris. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vão buscar, porque ela é muito bacana. E aí a gente vai falar com ela também um pouquinho sobre vida na Alemanha. Cada sábado é um tema diferente, né? Gente, é isso. Curtam aí o sabadão de vocês. A gente se vê sabadão que vem. Das ist alles. Tschüss.